A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, domingo, 14 de dezembro de 2021, vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos da escola dominical. Estamos no 4º trimestre e estudamos nesse trimestre as lições da vida e o ministério do apóstolo Paulo. A lição de hoje, lição de número 7, mostra Paulo como o plantador de igrejas. E o texto básico para a nossa meditação está lá em 1 Coríntios 3, versículos 6 a 9, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta é o que rega, são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Vamos fazer uma breve oração pedindo as bênçãos de Deus sobre o nosso estudo desta oportunidade. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, examinando, meditando na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Dai-nos da Tua graça, Senhor, para que aquilo que está nas Tuas Escrituras acerca da vida deste Teu servo, Senhor, possa nos motivar, Senhor, ao trabalho na Tua obra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Há uma historinha muito interessante. Diz que uma indústria americana de sapatos resolveu enviar um vendedor para um longínquo país africano para ele vender sapato para as tribos da região. Quando esse vendedor chegou lá na região designada, ele ficou desesperado. Ligou para a sua matriz lá nos Estados Unidos e reclamou, falou: olha, eu quero voltar imediatamente. Aqui as tribos não usam sapato. Portanto, eu não vou conseguir vender nada. Me levem de volta, providenciem o meu retorno. A indústria fez assim, mas os diretores da indústria não desistiram do projeto de conquistar aquela região africana e enviou um outro vendedor. O outro vendedor, quando chegou lá, deparando com a mesma situação,
ligou para a matriz lá na América. E ligou agora entusiasmado. Mandem mais sapatos para eu vender, porque aqui ninguém usa sapatos e eu vou conseguir vender muitos sapatos. Essa é uma história que ilustra muito bem aquela situação de vermos o copo ou meio cheio ou meio vazio. E resume também aquilo que foi a visão do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele recebeu uma mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele iria pregar para os gentios, os reis da terra. Na época que o apóstolo Paulo se converteu, a igreja já estava organizada, principalmente na cidade de Jerusalém. Os apóstolos, todos judeus, pregavam naquela região. E ao apóstolo Paulo foi dada a visão de levar o evangelho para o mundo todo, porque os demais apóstolos estavam restritos a tentar converter os judeus ligados à lei de Moisés. A vida e o ministério do apóstolo Paulo, ela nos constrange a levar o evangelho àqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Lá em Romanos 15, 20, o apóstolo Paulo diz: "E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio." Ou seja, o apóstolo Paulo não pregava a convertidos. Hoje é muito comum na igreja nós tentarmos convencer irmãos de outras denominações evangélicas a cooperar conosco. Mas sempre foi objetivo de nosso Senhor Jesus Cristo que o evangelho fosse disseminado por todo mundo. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E nós podemos fazer isso de duas maneiras hoje. Temos sim que pregar o evangelho na nossa cidade, na nossa região, porque sabemos que muitos que se dizem cristãos estão envolvidos com a idolatria, com a feitiçaria, e desconhecem
a salvação pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a igreja local tem um papel preponderante de levar o Evangelho a essas criaturas. Evidentemente que uma obra missionária já envolve outros aspectos. Nem todos nós podemos contribuir para a obra de Deus no sentido de sermos enviados para locais onde o Evangelho não é pregado, mas podemos ajudar financeiramente os nossos irmãos que estão em países africanos, países onde o islamismo predomina, em que alguns irmãos estabelecem lá, pela fé em Jesus, os seus trabalhos, mas de forma muito precária, rudimentar, precisando de ajuda. E não só de ajuda financeira, mas também das nossas orações. Podemos orar por esses nossos irmãos que estão em lugares áridos da pregação do Evangelho, para que o Evangelho também possa entrar no coração daqueles que ainda não ouviram falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o trabalho de plantação de igrejas envolve duas mãos. Quando o apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária, ele teve uma visão lá em Atos 16:9, diz assim: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo Paulo estava com o propósito de ir para uma direção, mas o Espírito Santo de Deus, em visão, fala para Paulo ir para outro lugar. É assim o Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos mostra o lugar que nós devemos estabelecer igrejas. Até hoje, o trabalho de Deus é assim. Eu falo por experiência própria. Você, irmão que evangeliza, peça sempre a Deus, quando você sai para evangelizar, que Deus te leve no local que Ele quer. Como levou Pedro à casa de Cornélio, como levou Filipe ao eunuco africano, como levou Paulo a plantar igrejas em toda a Ásia e na Grécia, partindo da cidade de Antioquia. E ele, partindo dessa cidade, nas suas 3 viagens missionárias, ele passou por mais de 30 cidades. Na 4ª viagem, que se podemos chamar assim, ele foi para Roma, já preso.
para ser julgado. Mas o apóstolo Paulo ele ia passando de cidade em cidade. E diz lá em Atos 16:4 alguma coisa muito interessante. E quando ia passando pelas cidades, lhe entregava para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Então havia uma preocupação do apóstolo Paulo em doutrinar a igreja na doutrina dos apóstolos. Quando o apóstolo Paulo iniciou a sua missão, os judeus convertidos queriam ainda continuar na lei de Moisés. E o apóstolo Paulo se opunha veemente a isso, porque ele pregava o evangelho da graça de Deus. Pela graça sois salvos. E não é mediante as obras. Isso causou um grande tumulto na igreja. Paulo e os que eram contrários a ele foram levados a Jerusalém. Ali teve o que nós chamamos o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Ali estavam reunidos os apóstolos principais da igreja. Em determinado momento, o apóstolo Pedro, que já tinha tido uma experiência de levar o evangelho a um romano, centurião romano, Cornélio, ele diz assim lá em Atos 15:11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Ou seja, o evangelho tinha vindo para Pedro e os demais apóstolos pela graça em nosso Senhor Jesus. E era isso que eles pregavam, e era isso que deveria ser pregado. Tiago, irmão de Jesus, o apóstolo já tinha sido morto. No final, concluindo aquela reunião ali em Jerusalém, ele diz lá em Atos 15:20, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminação dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado no sangue. E ali essas palavras de Tiago, fortalecendo, contribuindo para o que Pedro já tinha falado, acalmar os ânimos. E agora o apóstolo Paulo, que pregava a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ia alegre fazer a obra de Deus, levando este evangelho. E levava essas recomendações da igreja apostólica. É importante hoje, século 21, que você que prega o evangelho, pregue aquilo que foi colocado pela igreja apostólica. Hoje há muitas invenções. Há uma igreja surreal, não é a igreja de Cristo, com doutrinas estranhas, com rituais estranhos. E cabe ao pregador, ao mensageiro da palavra de Deus, levar uma palavra baseada nas escrituras sagradas e nos ensinamentos dos apóstolos, que são doutrinas básicas do cristianismo. Era isso que o apóstolo Paulo fazia ao visitar essas
cidades todas. Ele chegava lá, pregava a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês não são salvos pelas obras. Pregava primeiramente nas sinagogas, mas vocês são salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos perdoou de todos os pecados. E ali ele deixava esses escritos, as recomendações que Tiago tinha chegado lá. Olha, vocês se abstenham da idolatria, da contaminação dos ídolos, da prostituição e do sangue sufocado. Tudo isso que o apóstolo Paulo fez, ele foi preparado. Além da sua conversão extraordinária, ele foi experimentado. Lá em Gálatas 1, 17 e 19, o apóstolo Paulo diz, falando após a sua conversão, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de passado 3 anos, fui para Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias e não via nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Essa é a obra tremenda que o apóstolo Paulo deixou para nós. Provado no deserto e depois comissionado pelo Espírito Santo de Deus, na orientação de nosso Senhor Jesus Cristo, partiu por toda a Ásia, a Grécia, e por fim, já como prisioneiro, chegou a Roma para testemunhar ao imperador romano. Obra tremenda que nos inspira a levar o Evangelho para aqueles que ainda não ouviram. Se há uma grande lição que o apóstolo Paulo nos deixa nesta lição, é essa, pelo menos para mim. Não pregue a convertidos. Procure pessoas que estão na idolatria. Ore e contribua para a obra missionária. E você estará fazendo a obra de Deus, de levar o Evangelho para toda criatura. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos com a bênção de Deus sobre esse nosso pequeno estudo. Senhor meu Deus, te damos graça por esse momento em que passamos na tua presença, meditando na tua palavra. É pela tua graça que somos enviados, é pela tua graça que pregamos o Evangelho. Abre o nosso coração para levarmos a tua verdade a todos aqueles que necessitam da tua graça e salvação. Isso te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.